Senhores, boa noite. Várias pessoas aí têm me comunicado sobre uma prisão do presidente da República, o excelentíssimo senhor capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro. Eu não tomo conhecimento dessas coisas, não porque menosprezo, eu gosto de palhaçada, eu gosto de circo, adoro um circo. E acho que até vou incentivar isso no Brasil agora, nós começar a criar também. Circo era uma coisa muito boa. Eu me lembro, mas criado no interior, Planalto Gaúcho, e era uma festa no município inteiro quando aparecia um circo. Todo mundo arriava o cavalo e ia pro circo. Meu pai me levava no colo. E eu não dormia, ficava torcendo. Povo de alma sadia. Todo mundo lá no circo. 38 na cintura, faca prateada de outro lado, porque isso fazia parte da indumentária. Os chimangos de lenço colorado e os maragatos de lenço branco. Tempo dos homens, tempo das mulheres, que casamento era uma coisa tão bonita que atraía gente. Era uma festa. Lá em casa durava, em média, uma semana inteira, porque sempre era realizado no sábado. E então começava na segunda, as doceiras, que a mãe contratava para fazer as cucas, bolacha e aquela coiseira toda. Porque daí quando chegava o sábado, quando a minha irmã voltava, o meu irmão voltava casado do Marau, aí era aquela comilança e beberão lá, que coisa mais linda. Homem e mulher. Eu não sabia o que era viado, a não ser os viados que corriam nos campos. Primeira vez que eu ouvi isso, vocês estão vendo o que é o povo no poder? É isso aí. Enquanto o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro tem toda a, a corja de comunicação do país ao dispor dele, o povo é desse jeito. Mas o povo, sempre com seus líderes saídos de estrebaria, está sempre aí. E ao povo Jesus, que está de volta agora, diz: vos darei a coroa da vida em 1,2 trilhões que Deus manteve aqui na terra da promissão para este momento fazermos nosso legado, a geração
dos terráqueos intelectos espirituais que começaram já a povoar a Terra. E, além dessa coroa da vida, Jesus disse há 2000 anos atrás: governarão comigo para sempre. Claro, porque eu não imagino que Deus tenha feito o universo para se acabar. E ele não teria feito o universo também se não fosse para habitar nele. E Jesus não mente, ele era o próprio Deus. Naquele tempo, a mente da humanidade aqui era muito menor do que agora. Então havia uma dificuldade enorme para os alienígenas dizer o que tinha de dizer para os terráqueos. E aí inventavam as coisas, uma engenharia de comunicação mais ou menos para bebês. Vocês vão notar isso na medida em que a civilização nova que está nascendo no Brasil vá colocando a didática nova, vão vendo uma terminologia diferente, uma retórica bem mais racional, bem mais real, sem imaginativismos, porque a mentira está sendo banida do planeta. A mentira é o diabo. Jesus também que informa isso, ele diz: o diabo é a mentira e pai da mentira. Então quer dizer que ele é a fonte. E aqueles que mentem são filhos dele. Aí eu fico imaginando, agora eu estou numa saia justa, porque meu pai dizia, quando eu comuniquei a ele que tinha decidido ser advogado, então ele disse: o advogado é o mentiroso por excelência. Porque o direito, até botei isso no Face hoje cedo, o direito é a mentira sobre uma coisa que é de dois, e os dois afirmam perante um juiz que cada um é o dono absoluto daquilo. E aí o juiz, no final da discussão, apenas declara qual é o que mente melhor. Eu ficava meio achando engraçado aquilo, mas nos livros de direito falava tudo diferente. E eu cheguei a me entusiasmar com a ciência do direito. É tanto que fui até o fim, onde tinha coisa para aprender de direito, não ficou para trás. E mais de 50, mais de 60 anos de foro, já imaginou? Eu tenho a convicção de que nunca menti em termos do existencialismo humano rasteiro, mas em termos de espiritualidade, que é muito profundo e muito extenso, eu não sei como é que Deus acabou me escolhendo para a tarefa. Só posso explicar que um alienígena, pertencente às falanges de construtores dos mundos, encarnei aqui para esta missão. E aí passei por tudo isso, me traquejando,
e me amoldando a capacidade de entendimento dos terráqueos, que eu não podia apenas desejar que eles me entendessem, mas acima de desejar que eles entendessem, eu tinha de amar eles. Não é fingir que amava. Amar dentro de mim, ao ponto de fazer aquilo que Jesus disse. Não há quem deixe pai e mãe, esposo, esposa, filhos, bens, para me seguir. Mas aquele que faz isso tem nesta vida o respeito das descendências e na outra vida a vivência em Deus na eternidade. Não é por isso que eu estou fazendo o que fiz. Eu não deixei minha esposa, minhas filhas. A única fortuna mesmo que eu considero aqui no mundo. Vocês já imaginaram, pai? 6 filhas. Filhas divinas. Me deram uma porção de netos. Cantadores. Todos encaminhados para o desenvolvimento espiritual. Tem uma neta com 24 anos, é docente de uma universidade. Fala 8 línguas. E por aí afora, neto, promotor de justiça, respeitado, não chegou nem a 30 anos ainda. Não fui eu que criei eles assim, eles nasceram assim. Embora suas mães são mães, mulheres. Não tem nada a ver com o que as pessoas fazem da vida delas. Agora, com quase 100 anos, vocês não imaginam quanta coisa eu já vi no seio da humanidade. Porque tem aqueles que nascem e duram 100 anos, praticamente não veem nada. Eu tinha 28 anos, me lembro bem disso. Meu pai estava com muito mais do que isso. E aí um dia nós conversando, ele me disse: eu gosto muito de falar com você, porque você me dá notícia da quantia de anos que eu não vivi. Criei boi, cantei, toquei violão, me diverti, sou apaixonado pela tua mãe e vocês são minha vida. E eu estou feliz demais. Agora, quando você começa a me contar o que você nessa tua idade já aprendeu, já viu e já fez, eu me encho de um entusiasmo que você não imagina. Porque isso que você fez é o que eu estou fazendo agora, depois de não ter feito nada, a não ser lidar com os meus bois, meu gado, e me dedicar a vocês. E aí, depois desse dia, eu não perdia momentos para estar com ele e contando as coisas. E era muita coisa. Já imaginou? Mundo da inteligência, naquela época, que eu via, que eu fazia, nos abismos do existencialismo humano.
trazendo dali os subsídios para os poderosos do mundo saberem como conduziam a escravidão da humanidade. Claro que nós não trabalhávamos para isso, mas quem nos pagava para fazer o serviço usava os nossos subsídios para isso. E nesse caminho, de repente eu encontrei Deus lá na África, na Argélia, numa tribo de negros bem primitivos. E aí, enquanto estive lá, dei importância. Depois que saí, a minha profissão me absorvia demais e eu não me importei muito com aquilo. Mas hoje eu vejo que Deus sempre se importou comigo. Eu não sei quantos da minha turma perderam a vida. Comigo. Agora, só nesta tarefa, que eu acredito que estou encerrando, eu passei por 6 atentados. Os 2 últimos foram muito bem planejados e falharam. Então, isso me convence de que Deus me apartou para o que eu estou fazendo. E agora cheguei naquele momento de satisfação final. Satisfação final é uma realização de vida. Eu nunca tive um projeto de vida para mim. As minhas filhas que estão aí, as minhas esposas, são testemunha disso. E por isso eu sempre estou repetindo que devo até a minha própria alma para eles. Mas quando os pesquisadores, os historiadores se importarem comigo, eles vão concluir muita coisa sobre mim que eu nem pensei em ser e nunca fui. Mas os meus rastros vão dar subsídio para isso. Só para uma coisa eu estou me esforçando demais, que não aconteça. Me transformarem num mito, num senhor meio sobrenatural, que eu não sou isso. Vocês me produziram. Cada pessoinha que se aproximou de mim contribuiu nessa produção com alguma coisa sempre muito importante. De vez em quando, sinto uma quase fusão de mim com alguma coisa. Tenho de confessar isso quando tenho de falar nas escrituras sagradas, quando tenho de falar em Deus, na criação, na morte, na imortalidade, que é claro, eu não tinha tempo e não tenho nem vida para me saber tudo que é coisa, inclusive esses assuntos que extrapolam da existência humana real. E quando tenho de falar nisso, eu sinto que alguma coisa muito séria me absorve. E aí,
Eu só digo dentro de mim. Você sabe que eu não sou nato, então faça de mim a ferramenta que você ocupa. E a coisa deslancha. Mas eu lembro que também no furo, às vezes acontecia isso comigo. Estava meio apertado e de repente essa energia, isso aí, me tirava do sufoco. Naquele tempo, eu cheguei a pensar que eu era alguma coisa. Quando eu recebi o primeiro convite para participar da Academia Municipalista de Letras do Brasil, eu mostrei para minha esposa, ela me incentivou, mas eu achava que era mérito meu. Eu achava que os livros que eu escrevi que me levaram para aquilo lá eram muito importantes. E no discurso de posse, fui aplaudido de pé. Várias vezes interrompido. eu lembro de começar a rir. Interrompia, bater pau. E aí eu pensava que era alguma coisa. E eu chegava no meu gabinete, nesse tempo eu assessorava o meu querido e saudoso Dr. Pedro Pedrociel. O único, digo bem gritado, político honesto que eu conheci. O único político honesto que eu conheci. E vocês não imaginam o quanto o caluniavam. Eu posso dizer que era honesto porque eu era confidente dele. Era assessor especial. E amigos próximos deles me diziam: ele tem o senhor como provimento intelectual dele. Que eu nunca fui de aparecer. E realizamos uma das mais badaladas administrações da República. Iam governadores lá para ver e aprender com nós o que nós estávamos fazendo. Governadores mandavam seus secretários de fazenda para aprender com o nosso secretário lá como é que nós fazia sobrar do orçamento próprio do Estado 15% para imobilizações. Nem o Estado conseguia fazer isso, gastavam mais do que arrecadavam só com a folha de pagamento. E nós tínhamos o nosso Estado funcionando como uma máquina. Folha de pagamento tudo em dia, nossos funcionários tudo alegre pelo que recebiam. E as gratificações todas. E as obras no Estado não paravam. Fizemos um Estado onde era um cantão do Brasil que ninguém importava com ele. Então, se alguém dissesse que eu não tenho experiência de administração, eu posso invocar isso e está ali o meu querido povo sul-mato-grossense, que eu digo é o meu povo que me adotou. Isso externamente porque, intrinsecamente, eu comecei a administrar o meu país inteiro em 69. Na função de assessoria privativa de inteligência do presidente da República. Não era nem da presidência da República, era um serviço que o meu querido general Golbery Cota e Silva criou. E aí, naquele meio tempo, eu tinha os meus desencontros aí com os militares, porque eles prendiam todo mundo que tinha saído lá para fora.
E fizeram isso comigo também. Quem me tirou daquela situação foi o embaixador Lincoln Gordon, que foi o que mais ou menos planejou tudo aqueles acontecimentos de 64. E eu sei porque num colóquio dele com a área militar, daquela época em diante, cessou aquelas coisas comigo. E aí o general Golbery me chamou para ter uma conversa, e eu fui e me encantei com ele. Se eu fosse mulher, eu até tinha de dizer, me apaixonei pelo homem. Mas eu não era, e continuo não sendo. Mas quem me disser que um homem não tem capacidade de amar outro homem, está mentindo. Eu amo os homens do meu país. E como dizia o meu amigo Dioclésio na época de faculdade, que eu podia dizer abertamente isso, porque ninguém ia desconfiar que eu era viado, porque se eu virasse viado ia morrer de fome, porque não ia encontrar mercado para mim. E eu tinha certeza disso. Então, nunca me acanhei nessas coisas. E pelas mulheres, é claro, tenho adoração. Não é amor, eu adoro as mulheres. Como Jesus as adorava. Vocês viram Jesus não receber carinhosamente alguma mulher? Não na história que ficou contada sobre ele. Ele recebia as mulheres de braço aberto, com paixão no coração. Os discípulos dele ficavam, às vezes, espantados quando encontravam ele em colóquio com prostitutas. Para Jesus não havia prostitutos, como para mim também não existe. Como foi o caso, não me lembro que cidade que era, e ele chegou e aí ficou na entrada da cidade e seus discípulos foram comprar os provimentos para ele. Ele ficou na beira de um poço que o pessoal da cidade vinha buscar água ali. Quando os discípulos voltaram, ele estava na maior prosa com uma prostituta famosíssima da cidade. E os discípulos ficaram com aquele ar assim de suspeita. Depois, tem o caso de várias e várias mulheres. Um homem ele não era assim. Um homem ele era faca na bota. Agora com as mulheres e as crianças, ele não era nada. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então eu tenho uma adoração muito grande, porque se eu não tivesse hoje a ligação, a conexão permanente com Deus, eu tinha, por índole, essa adoração pela mãe. Todos nós, 15 filhos. Está sobrando 8 agora. Mas vocês vão ter oportunidade de conhecer todos eles. Oportunidade de conhecer e falar com todos eles. Todos adorávamos a nossa mãe e o nosso pai. E eles viviam por nós. Era homem e mulher. As mulheres, na época não tinha pintura, aí dava lá nos campos
uma frutinha vermelhinha. Eu me lembro, as minhas irmãs colhiam aquilo quando tinham de ir para a festa, para o baile, e daí passavam aquilo nos lábios, ficava bem vermelhinho também. Não durava, cada passo eles tinham de passar. Não tinha também essas coisas de passar, fazer a sobrancelha e tal, mas tinha o, o carvão de pinho. Então eles faziam aqueles parecidos num lápis de carvão e também dava a mesma coisa. Então, eu vejo que pelo menos neste tempo, desses 80 anos que eu estou aqui, a humanidade não deu nenhum passo para frente. Como Jesus, desde há 2000 anos atrás, queria que tivesse acontecido. Mas nem por isso ele deixou de amar essa humanidade, porque ele está aqui de volta. Ele não desistiu. E quando ele disse que ia voltar, ele disse: quando eu voltar, é para devolver o diabo para o inferno. Porque eu vou instalar na terra o reino do meu Pai. Eu imagino que seja o paraíso, onde Deus estará entre a humanidade, em uma situação de aconchego mais sentido do que agora. Agora ele é muito abstrato. Mas se a gente treinar o espírito, treinar a cabeça, a gente consegue uma conexão com ele. 80 anos de treinamento eu já estou conseguindo. E considero isso num momento muito apropriado, porque se eu tivesse dedicado à minha família, isso aí ia servir para um tipo de convivência diferente com a família. Mas se resumiria nisso. Mas hoje a minha família tem 210 milhões de membros. É sim. Até 842 mil que estão amontoados nos presídios aí, pertencem tudo à minha família, são da minha nação. E daqui a uns dias vão estar tudo solto. O Brasil não vai ter mais cadeia. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que tenha legitimidade moral, que tenha isenção espiritual para prender o seu próximo. Então é a sociedade humana que nós temos de recriar. É a nação que nós temos de reconstruir. E se reconstrói uma nação pelo intelecto. O intelecto nos movendo dentro das 3 leis que Deus gravou no DNA da espécie humana, em todo o universo. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. Seja cultivador da terra. Não precisa a gente aprender nada. É só transformar essas 3 leis em realização de vida, em construção do mundo que nós queremos. Porque se nós nos dedicarmos a essa tarefa, nós vamos ver brotar dentro de nós a doutrina que nos santifica. Hombridade, honradez, caráter e bom senso, ou lucidez.
Então, se resume tudo que nós precisamos fazer despertar dentro da nossa personalidade. São essas 7 construções intelectuais. Não precisam mais nada, não precisam aprender direito, não precisam aprender medicina nem nada, porque se nós tivermos uma cabeça sadia, nós temos um corpo sadio também. Isso foram os romanos já que concluíram milhares de anos atrás. Mens sana in corpore sano. A alma sendo sã, o corpo é são também. E isso estamos aprendendo agora, com a pandemia, ou com o psiquismo pandêmico, a psicose pandêmica do coronavírus, que foi inventada pelo Partido Comunista Chinês. Implantada aqui no Brasil pelo excelentíssimo senhor Presidente da República, capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro, que criou 4 filhos. A não ser aquele que está ali no apartamento que ele respondeu à jornalista que usava para comer gente, paga pelos cofres públicos. Os outros 4, pelo que a polícia e os serviços de investigação me passam, ele encaminhou para o crime organizado, que é o que ele sempre fez e porque é o que ele sempre, a única coisa que ele sabe fazer. Não soube ser marido, segundo me informo. Será que ele soube ser pai? Conduzindo os filhos para esse caminho? Inclusive, eu fui sequestrado pelo Carluxo. Quero bem o Carluxo. Não vou machucar o menino por causa disso. Eu tenho dito que Deus me enviou aqui não era para ser mestre e nem rei, para ser babá. Então a bebezada pode fazer cocô e xixi no meu colo. Às vezes, é claro, se for muito desrespeito, eu puxo a orelha de alguém, mas muito devagar. Posso até botar a mão na cinta assim e dizer, olha, mas eu não vou ter coragem de dar uma cintada em alguém. Não daí o Carluxo me sequestrou. Veio para me matar, mas daí furou a coisa. Não me matou porque eu vou espancar o menino. E Bolsonaro também. Estava se aproximando os dias assim da gente. Essa bobageira lá, querer subir a rampa, botar o expediente lá no Palácio do Planalto. Tudo uma fantasia de idiota. Mas é assim que funciona. Aí eu não sei, ele deve ter sabido ali, porque daí ele fez umas lives bem sentidas, bem chorosas, que ninguém o tiraria da cadeira de presidente e só Deus poderia tirar ele de lá, mas morto. Como Deus não interessa na cadeira da Palácio do Planalto, ele sabia que podia desafiar e ficar tranquilo. Mas eu também pensei o seguinte, por que eu vou fazer o homem ficar com sentimento de frustração de vida? A capital, ou a sede do governo da República, é onde eu tenho de funcionar, porque fui eu, inclusive, que botei na Constituição, porque não fui eu que escrevi isso lá, mas eu estava junto fazendo também a Constituição, então fui eu. E botemos lá artigo 18, inciso 1º da Constituição. A sede da União é Brasília. Isto quer dizer, o governo da República tem de funcionar aqui.
Mas não disse era no Palácio do Planalto, e ele existia já naquele tempo. Não disse em qualquer lugar. Então, a sede da Presidência da República agora está sendo em Brasília, porque eu tenho meu local de dormir, mas depois o expediente eu faço aonde eu estou. Se estiver lá no quartel, se eu estiver em qualquer lugar aí, é o gabinete da Presidência da República, dentro de Brasília. E não posso tirar daqui, porque senão eu ilegitimo a função ordinária do governo. A função extraordinária posso exercer em qualquer lugar, porque ela envolve política externa e tal, e às vezes eu posso estar em qualquer lugar do mundo aí. Onde eu estiver, em qualquer lugar do mundo, o Brasil está lá em mim. O povo brasileiro está lá, porque é o povo no poder. Agora, as solenidades que a humanidade estabelece, isso não é só brasileiro, está no mundo inteiro assim. Os rituais, as liturgias que fazem as religiões, fazem também a palhaçada dos poderes públicos. Então, eu tento obedecer isso aí. Pelo menos enquanto existir, porque eu tenho esperança de que dentro de pouco tempo não vai existir mais, porque o povo não vai querer mais essa coisa. Vai ter tanta coisa extraordinária para se encantar que não vai querer ver o presidente subindo a rampa, o presidente naquele carrinho que o final Getúlio ganhou da rainha da Inglaterra lá, de pé ali, acenando o povo, os soldados da guarda presidencial no lado, um circo, uma palhaçada. Em que isso contribui para a nação, para quem vê? As nossas crianças daqui para frente vão começar a aprender na escola desse jeito. A professora perguntando para eles, manda eles fazer alguma coisinha, eles vão fazer, mas antes de começar a fazer, a professora vai perguntar, meu querido, para que isso vai servir na tua vida? E eles bem pequenininhos, vai começar lá no jardim. Já vão começar a botar o cérebro assim a funcionar. Vai começar assim. Então nós estamos aqui botando o pé em um mundo que está em trabalho de parto aqui no Brasil. O mundo de Jesus, o Deus patrono do povo brasileiro. E vocês estão vendo como é que ele está fazendo a coisa aí. Então eu pensei o seguinte, não vou incomodar o rapaz aí. Ele quer morrer aí no Palácio do Planalto, que morra. Vou arrumar outro lugar para o expediente, porque agora a presidência da República não vai ser mais um lugar de emprego de vadio, de vagabundo, de malandro. Bolsonaro tem 64 secretários, imagina se ele tivesse intelectualidade para despachar com 64 secretárias, ele ia botar os ET no bolso, porque eu tive consultando eles esses dias e eles me disseram que nenhum ET conseguiria atender 64 secretários em expedientes todo dia. Eu convivi com o Dr. Pontes de Miranda, meu querido Pontes de Miranda. Como eu aprendi com ele, já era doutor. Foi o único em todo o mundo onde eu circulei que trabalhava com 5 secretários ao redor dele. Ele tinha o gabinete onde ele estava fazendo os processos. Já imaginou que tipo de ação que o Dr. Pontes de Miranda tinha? Eu estava ali para aprender com ele. E ele
estava escrevendo, naquele tempo, naquela maquininha ainda, tá, ali. E ele não consultava livro, era que nem eu, ele escrevia livro. Porque o doutor é isso. O doutor, quando sai da escola, ele tem de escrever livros. Não se valer dos livros, porque aí ele ainda não é doutor. Pontes de Miranda tem a coleção de direito civil dele traduzida no mundo inteiro. São as duas coleções de direito que tem esse galardão na Terra. Do Manzini e do nosso Pontes de Miranda. Eu li as duas, por necessidade de aprender o que ele sabia. E então, nessa situação de doutor, que é muito pesado a gente dizer isso, por isso eu não digo nada para ninguém. Não, eu sou peão do povo, cidadão aí qualquer. Quer dizer, doutor, me chamo de doutor, eu fico tudo acanhado, tudo encambulado, tudo acabulado aí. Mas a vida aqui é assim, e eu tento me amoldar a isso. Isso, agora com Jesus no pedaço, cada dia eu sinto mudanças mais profundas no meio em que eu estou trabalhando e que também me vão me lapidando ainda. Então, como eu estava dizendo, por que vou frustrar o capitão Jair Bolsonaro? Não tenho nada com a vida dele. Ele tem problemas sérios aí. Mas vai ser com a Polícia Federal, lá com a Justiça. Não tenho nada a ver com isso. Comigo não tem absolutamente nada. Então, tem uma casinha aí que o Guilherme viu. E segunda-feira vamos lá olhar. Eu vou começar daí, despachar. Presidente Constituinte do Brasil. Para que palácio? É o povo no poder. E o povo está em toda parte. Uma grande parte do meu povo está embaixo das árvores, nas marquises aí. E eu tenho um levantamento fotográfico que fizemos nesses últimos dias aí. Eu comecei a me sentir mal quando comecei a olhar. Que em Brasília não é nada. É preciso ver o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste afora. Quando eu vejo isso aí, eu sinto que se Deus está me preparando para ser que nem Ele, resolver tudo pela superioridade do saber, do conhecimento, do entendimento do ser humano, eu ainda não estou pronto. Porque quando eu vejo isso aí, o sangue sarraceno dos leões de Israel, de onde saiu Davi e os grandes reis de Israel, ferve na veia. E aí eu fico pensando no Lula, que seria dele na minha mão. Mas depois isso passa, e aí eu penso que não tenho nada a ver com isso. O Lula, essa bandidagem toda, é problema da minha Polícia Federal, que vai receber um reforço de mais 500 homens. E mais o batalhão fantasma que vai sair de policiais que eu estou tirando das masmorras do sistema carcerário. Deus me colocou durante 9 dias sequestrado com esses irmãos, para que eu sentisse na minha carne
o que é a produção de demônios no poder. Aprendi sentindo na carne o que eu tinha aprendido na escola. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degeneração que os gera. E qual é essa degeneração que os gera? A miséria, a fome, a doença, o vício que tem a sua sede de narcotráfico no Palácio do Planalto, guarnecida pelo exército, custeado com o dinheiro público e traficado com os aviões da Presidência da República por soldados da aeronáutica. Se queria, numa situação dessas, não ter prisões cheias, o total de condenados pela justiça é 1.240.000 pessoas. Tem só 843 amontoado nos depósitos de gente do sistema previdenciário, aliás, sistema penitenciário. Não é sistema coisa nenhuma. São masmorras onde não existe nenhum sentimento humano. Mas a lição de Jesus na cruz. E eu já comuniquei os juízos aí que entre os ministros do Supremo Tribunal Federal não se surpreendam se vocês ouvirem manchetes, vocês lerem manchetes na imprensa de que um desses ministros é Marcola, um grande jurista que eu acho que deve completar já uns 30 anos de cadeia. Loucura? Eu não acredito que Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tenha mentido sobre o equívoco da justiça dos homens. Quando a situação dele o colocou em escolha entre os magistrados que condenam e os bandidos por eles condenados. Pilatos, de um lado, das excelências, o bandido crucificado ao lado dele, das cadeias. Ele não pediu misericórdia, não pediu nada. Eu sabia que não merecia nada de Deus. Mas disse para Jesus: Senhor, quando você entrar lá no teu reino, se lembre que nós tivemos um momento junto. Você é um Deus e eu, um perdido. Jesus respondeu na hora. Hoje mesmo, agora, você vai estar comigo na eternidade, no reino de Deus. Não pediu currículo. Mas para a sua excelência, o magistrado que o julgou, ele teve uma resposta diferente. Quando Pilato lhe disse:
Você não sabe, não, você se aquietou, não está respondendo nenhuma das minhas perguntas. Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar, para te saltar? Aí ele abriu a boca para dizer para Pilatos: nenhum poder você teria contra mim se do alto não te fosse dado. Ele não disse se de Deus te fosse dado. Ou seja, quer dizer, uma maldade muito superior à dele o fornecia aquilo que ele pensava que era poder. E não era nada, porque depois ele foi comido pelos porcos na Germânia. O imperador romano ficou sabendo do que ele fez e Tibério era protetor de Jesus. Aí destituiu ele da magistratura e ele foi para a Germânia criar porcos. E entrou no chiqueiro de porcos, os porcos mataram ele e comeram. Grande poder Pilatos tinha. Nesse momento, o bandido que ele tinha crucificado para desmoralizar mais o rei do judeu, estava no reino dele no céu. Será que Marcola não merece a mesma consideração? Ou quem explica que magistrados da Justiça Comum e Federal, com ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores da República e Polícia Civil, com a imprensa, durante 9 dias quiseram fazer de mim um bandido? Eu tenho guardado todos os jornais, todas as publicações, porque nós vamos ter muita conversa sobre isso. Não vamos pensar que eu não estou perdoando ninguém. Eu estou dizendo que eu sou. Amo muito a minha nação, mas eu não posso, no serviço de Jesus, amar os demônios que encarnaram aqui, que atentaram contra a minha vida. Porque esses Jesus sempre mandou para o inferno. Aquele ser que estava crucificado ao lado dele, Marcola, Fernandinho Beiramar, como aqueles seres que ficaram pendurados naquelas grades lá quando eu saí, gritando: doutor, tire nós daqui. Eu não sei como é que eles ficaram sabendo, porque não me apresentei para ninguém. Aquela voz é viva na minha consciência. E só vai apagar o dia em que eu estiver com a última cadeia do Brasil sendo destruída. Já tem o levantamento que nós fizemos. Se eu não tivesse o que fazer com esses 843 mil presos, eu adotaria todos eles no Estado e a nação gastaria menos de 1/3 do que ela está gastando para mantê-los na situação em que eles estão. Porque o Estado adotando eles, para eles viverem absoluta vadiagem. Apenas não praticarem crime, mas tudo podendo fazer.
recebendo uma pensão por mês, que no Brasil não pode ser menos de R$ 3.500, porque isso já é o projeto, o ato que institui o sistema previdenciário financeiro do Brasil, já está consolidado. É o mínimo que uma pessoa humana no Brasil vai receber. R$ 3.500 por mês. Nós fizemos experiências pessoais, não foi só eu, os outros agentes que trabalham comigo também fizeram. Não dá para a gente viver com menos do que isso, dentro do que a Constituição estabelece no artigo 1º, inciso 3º. Dignidade da pessoa humana é a única coisa que vale na civilização brasileira. A vida aqui não tem valor nenhum. A vida aqui só é considerada em relação à dignidade da pessoa humana. Então, esse depósito de gente nas penitenciárias, para a nossa Constituição, para a nossa civilização, elas não existem mais. Mas aí são um peso no orçamento da nação. Então nós temos de acabar com isso. Fizemos levantamento de custos, porque agora o estado que está saindo aí, ele vai ser edificado pela lei do custo-benefício. Aquilo que dá retorno do investimento se prende. O que não dá, se dispensa. A folha de pagamento vai ser reduzida a menos de 1/4. Os salários dos funcionários públicos vão triplicar. Mas aqueles que estão recebendo 1.200.000, 1.300.000 de assessoria de deputados e senadores, é claro que esses aí vão pagar os 9 trilhões de dívida que pesam sobre os ombros da nação. 2% de ricos que o povo brasileiro tem são funcionários públicos. Então eles são os ricos e a nação fica com a dívida e o país falido. Isso vai mudar. Os funcionários públicos que fizeram isso poderão ficar pobres, mas o país terá de voltar a ser o que era em 2006. Nós estamos considerando o Brasil econômico de 2006 para trás, até o período de 64, 85, quando ele era o milagre brasileiro no mundo. Eu poderia ir até lá, porque dali para cá, os políticos não acrescentaram nada, mas então absolutamente nada no que nós fizemos. As nossas estradas, que no leito viário tinha espaço de 15 centímetros entre um veículo e outro, e mais 34 centímetros de estacionamentos laterais, eles asfaltaram as laterais e deixaram as nossas estradas sem acostamento. Estamos fazendo o levantamento do aumento de mortes. O total de mortes, estamos atualizando, mas o total de mortes que nós levantamos até 2018 dava 53.000 pessoas assassinadas nos corredores de extermínio do trânsito, mais 135.000 que eles deixam deficientes e com despesas à saúde pública. Então é um ataque demoníaco violento sobre a população brasileira. Vocês acham que eu iria abraçar essa gente? Não, porque eles não são minha gente, eles não são minha nação. São demônios encarnados. Vocês podem não entender bem do assunto aqui, porque eu também não entendia.
Eu passei a entender agora que eu não sei o que aconteceu comigo, que eu estou conectado com Deus. Como Jesus disse, aquelas coisas que vocês não entendem, não se preocupe. O Espírito Santo falará na vossa boca. E eu estou mais ou menos nessa situação. Tento contar isso aí para vocês, porque se eu estiver fora de órbita, eu não posso ser o chefe do Estado brasileiro. Vocês têm de ver, porque pode eu ser inofensivo, eu ter alguma utilidade, mas não para chefe de Estado. Então, tem que conhecer vocês que me botaram nessa bagunça. Tem de me avaliar agora. Porque agora eu não sou mais o advogado da maior causa do mundo. Agora eu sou o chefe de Estado que esse trabalho de advocacia gerou. E até aí tem um probleminha. O contrato de honorário é de 35 bilhões de reais. E 3 conselhos de OAB que eu consultei, todos eles me censuraram, dizendo que eu desmoralizava a classe, porque os honorários que eu estava cobrando, melhor seria então não cobrar nada. Porque o valor da causa é 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólar, só o lastro de emissões. E a recuperação de uma economia que em 2004, quando nós entregamos o governo para os políticos, era a 7ª maior do mundo, e hoje não tem mais qualificação nos índices internacionais, porque não dá nem para calcular nossa economia. Eles acabaram com todos os índices, acabaram com tudo, deixaram nós no escuro. Então o mundo não sabe qual é o nosso valor econômico. Ficamos como o Brasil era até 64, quando nós militares o assumimos. E a nossa situação hoje. Mas nós vamos restaurar todos os índices. Aqui em Brasília vai ser a central de inteligência da administração da República e vai ser um investimento muito grande no equipamento que nós precisamos disso. Mas o nosso pessoal já está tudo mais ou menos arregimentado para isso. Nós temos um outro investimento pesadíssimo, que é no sistema de saúde humana quântica, que nós demos o nome de quântico porque ela extrapola tudo o que a ciência médica já tinha conhecido. E ela vai bem além. E praticamente o médico vai ficar sem função, porque o próprio sistema vai produzir um chipzinho que as pessoas colocam no computador dela, quando sentem alguma coisa, elas mesmas vão ali, sabe lá onde bota o mouse, e os chips então faz o diagnóstico e diz o que ela tem de fazer. Que tipo de chá ela vai tomar, porque os medicamentos alopáticos vão ser muito raros. Que o ser humano se cura é com a natureza. E por isso nós estamos começando a medicar a terra, a nossa mãe. Ela nos gera. E ela nos gera perfeito. Aquele corpinho de bebê que nós temos, a mamãe terra fez para nós cumprir o nosso período de gestação espiritual sem perder aquele vigor, aquela vitalidade. Aí nós é que nos suicidamos. Esse sistema de saúde que vamos implantar no Brasil, cientistas preparados por Deus, porque o que eles fizeram extrapola da dedicação humana por uma causa, principalmente a causa da saúde humana. E durante 32 anos eles estiveram envolvidos com isso, pesquisando.
até que concluíram a coisa. E nós vamos começar no Brasil porque nenhum país do mundo tem condição financeira para bancar a instalação do projeto. Só que depois de instalado, o Brasil poderia até deixar de produzir outras coisas. A indústria de socorro à saúde humana nos trará tanto dinheiro, sem explorar. Apenas os custos e uma taxinha de lucro, é claro. Só que essa taxinha de lucro vai ser tão grande no montante dela que eu não sei calcular. Por enquanto são 7 bilhões e 900 milhões de pessoas para nós atender sozinho aqui. Claro que daqui uns 20 anos, 30 anos, o sistema vai estar espalhado pelos países mais ricos da Terra. Os pobres não vão ter condição de bancá-los. Aí esses pobres, com a nossa imensa riqueza, nós vamos atendê-los do mesmo jeito que serão atendidos os ricos. Porque aqui no Brasil vai acabar essas coisas aí de pobre e rico. Eu não sabia até 7 anos. Até 7 anos a gente está bem grandinho. Eu não sabia o que era pobre, o que era rico. Neto de uma negra, e lá em casa tinha o seu Paulo, preto, era castrador de boi. E tinha o Litão, os outros não me lembro mais o nome, pesadinho, nós brincávamos tudo junto. E eu não sabia o que era preto e o que era branco. Eu só sabia que eles tinham uma cor diferente da minha. Mas nós era a mesma coisa. A mãe é que caprichava nisso com a gente. Eu não sei se era para incentivar a nossa união. Ela, quando nós estava brincando assim, ela vinha e o carinho maior era para os neguinhos do Paulo. E ela pegava e beijava, tá? Depois que ela fazia isso com nós. E a gente ficava pensando que aqueles ali eram mesmo os santos. Nós era qualquer coisa depois deles. Também não sabia o que era rico. Eu já contei aqui que o meu irmão, o Júnior, o pai contratou o seu Sebastião para licionar a piazada lá, porque não tinha escola naquela época. Aí fez uma escola lá dentro de uma varanda do galpão. E aí um dia ele perguntou para o Júnior, como é que foi hoje na escola? Pai, Sebastião hoje fez uma pergunta lá e para todo mundo. Aí todo mundo ficou, não sabia o que responder, daí perguntou, Júnior, é você, para que serve o dinheiro? Daí eu respondi para ele, professor, o dinheiro serve, o pai bota lá no canto da bota, e os ratos vêm lá e faz ninho lá dentro, cria, e daí o pai joga lá por janela fora. E serve também para a mãe ir no Passo Fundo comprar bem para fazer bombacha para gente. E o pai também compra o sal para dar pro gado. E a gente faz a bota lá na sapataria do Fux, lá no Marau. E os agemos pro cavalo. Se não tivesse o dinheiro, a gente não podia fazer todas essas coisas. E aí o Sebastião pegou na minha cabeça assim, alegre, e disse, bravo, Júnior, você é uma grande inteligência, vai ser um grande homem. História de escola do meu irmão. Esse foi o ambiente estrebaria de onde eu venho. Então, eu nunca soube para que serve a riqueza. A minha família é testemunha disso. Deixar carro por aí,
Tinha casa com tudo dentro, não precisava mais sair de chave. Aconteceu muito. Eu não sei, a minha cabeça não tem espaço para isso. Então agora, 35 bilhões eu vou cobrar. Sou eu mesmo que eu vou pagar para mim. Mas vai ser na frente de todas as televisões e rádios e jornais do mundo inteiro. É um mundo novo que está nascendo. Para mostrar que os humanos podem ganhar muito dinheiro sem uns roubarem os outros. Porque quando a gente ganha muito dinheiro em uma ocupação, os nossos semelhantes têm que estar ganhando muito mais. É o meu caso. 35 milhões é o valor dos honorários. Mas se não fosse eu, a nação não estava com 4 trilhões e 200, aliás, 1 trilhão e 200, 4 trilhão e 200 trilhões na mão. As minhas causas na justiça sempre foi assim. Os meus clientes vão começar a aparecer e contar. Os honorários eram altos, mas sempre era um mínimo do que o meu cliente recebia no jogo forense. Eu nunca considerei justiça. Eu considerava o jogo do fórum. E eu dizia, no jogo forense, eu sou profissional de levantar banca. Eu não entro só para jogar. Não tenho tempo para perder. E não entro para perder. É a primeira coisa que eu dizia para quem me consultava fora. Fui um jogador do fórum. Tenho a impressão que nunca menti, porque as partes adversárias quase sempre eram bancos. Daí vinham os poderes públicos. Nunca tive uma ação contra uma pessoa em particular. Nunca fiz uma separação, nem um divórcio. E nunca fiz também uma ação de alimentos, nem nada. Não me envolvia na questão de família. Agora hoje eu vou me envolver. O homem que colocar filho no mundo e não lhe der para ele a dignidade humana que Jesus determinou, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus, esse poderá gerar um filho, ou tantos até o momento em que ele cair no sistema de limpeza dessa turma do nosso meio, porque não vai gerar mais nenhum outro. Mas enquanto ele viver e tiver filhos dependentes, a vida dele vai ser para amparar o filho que ele colocou no mundo. Isso já são os recados que eu tenho de começar a dar. Não é jogar um filho aí nas costas da mãe. Sobre isso eu vou ser rigoroso. Porque é aí que nós vamos trancar a entrada de demônios na procriação da nação brasileira. Separar? Meu pai dizia, o homem e a mulher, quando casam, não se costuram um no outro. Não deu certo. São duas pessoas racionais, vão discutir as causas que levam à separação e separam. Eu separei 2 vezes. Nenhuma delas eu deveria fazer. Mas ali foi uma questão do que a vida estava me construindo. As 2 vezes eu tive que escolher entre uma coisa e outra e eu sempre escolhi a minha profissão. Eu acredito que era o caminho para chegar até agora. E agora então, vou ter condição de consertar tudo. Minha filharada, minhas esposas, os maridos dela, vão estar tudo com esse passado tudo encerrado.
mas junto com ela, toda a minha filharada do Brasil, na mesma situação. Porque a minha família é membro da minha nação. Não é ninguém apartado da minha nação. Minhas filhas, meus netos, todos eles falam português, brasileiros em tudo. Então, todos os outros brasileiros e brasileiras são da minha família. Aquilo que eu penso para minha família é no que eu estou dedicado para toda a minha família brasileira. Sem revanches, sem justicialismos, procurando dar minha contribuição ao máximo para que as pessoas transcendam do ódio para o amor, transcendam da briga para a harmonia. E vai ser muito fácil. Assim como o diabo desarmonizou tudo, e hoje o prazer das pessoas é brigar umas com as outras, saindo o diabo daqui também, Jesus, com essa afabilidade dele, essa divindade de trato, passou pela cruz. Não tem ninguém de nós que possa dizer para ele: eu sofri uma dor maior do que a tua. Não tem ninguém. Ao ponto de João, o filho dele, ter escrito: Deus amou tanto, Deus ama tanto a humanidade, que deu o seu Filho unigênito por ela. Não é que seja assim. É uma construção dialética que João usou para que nós entendamos o amor de Deus. Porque quem nasceu de Maria era o próprio Deus. Como é que Deus ia ter um filho se ele é o absoluto? Como é que ele ia ter um Espírito Santo se ele é um absoluto? Não, mas agora nós temos condição. Nós temos o computador quântico, daqui a uns dias vocês vão ver, vai ser instalado primeiro nosso sistema de saúde ali. Aí não vai precisar mais médium para consultar um espírito. O espírito vai vir na tela do computador e responder o que a pessoa quiser dele. Nós não morremos quando o corpo não tem mais vitalidade para o espírito. Nós apenas saímos do corpo, o corpo químico, físico, e aí tomamos o corpo neutrino. Mesmo material, só que é uma matéria que passa por todas as outras matérias, se locomove à velocidade da luz, e aí fica difícil de nós captar os espíritos com a nossa retina. Mas já tem lentes nessa velocidade que consegue a fotografia delas. E agora tem no 6G já uma faixa que já sintoniza os espíritos. Às vezes leva tempo até colocar um na onda, mas desaparece. Estamos no início da convivência perfeita entre vivos e mortos. Vai ser engraçado aí porque não vai mais existir a morte. Como Jesus disse, para os que creem, não existe morte. E este é o momento de eu, como eu falei esses dias, se estivesse nos Estados Unidos, eu tinha de começar dizendo que o seu peito estufado, assim, todo americano, ele fica meio voltado para trás, pode ver os presidentes lá. Atrás assim, a gravata, o palitozinho, porque os marqueteiros dos políticos lá dizem que tem que se apresentar assim. E aí eles fazem aquelas estatísticas dizendo, olha, quando o não sei como é que chama, o sol, não sei o que lá, o máximo dos executivos se apresenta
seu paletó e gravata, sem o terno, a audiência dele baixa tantos pontos. Quando ele se apresenta de terno e gravata, então sobe lá em cima. É o jeito que eles acabaram com a capacidade de discernimento dos seres humanos e transformaram a humanidade numa massa de consumo. E aí dominaram o mundo por alguns anos. E agora estão começando a pagar o que fizeram. Então eu estava de gravatinha, de paletó, mesmo que tenha um calor danado. Daí bota o ar-condicionado ali, que é para gastar. E aí tinha de começar. Eu sou o doutor fulano de tal, formado em tais e tais universidades. Eu passei por tantos institutos me especializando nisso e naquilo. E agora eu sou o presidente dos Estados Unidos da América. E daí vinha aquela bobageira toda, que se vocês verem os discursos do presidente americano, tudo a mesma coisa. Os marqueteiros que fazem da cabeça do presidente não sai nada. Conheço aquilo lá. É o departamento de inteligência lá da CIA que cuida disso. Cuida do gabinete do presidente da República. Depois tem a inteligência, que essa é pesadíssima. Aí funciona o departamento de Estado. É militar, já imaginou? Inteligência militar nos Estados Unidos. Aquele é sério, aquele eu respeito. Agora, a CIA, Pentágono, tem as restrições ali. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o presidente da República, a única diferença agora, mas o povo não sabe nada a respeito, não sabe o que é. Eu te dizer, eu sou presidente constituinte do Brasil. Ninguém sabe o que é constituinte. É o presidente da República. É o presidente do Brasil. Presidente constituinte, qualquer coisa lá. Presidente constituinte quer dizer, eu sou o poder constituinte que promulgou a Constituição da República. A Constituição da República estabeleceu pela promulgação, pelo poder constituinte, o poder constitucional, que é a área onde funciona o governo, ou seja, onde funciona a vida política do país, onde as autoridades ou são mandatárias do povo ou são investidas de autoridade pelos mandatários. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são investidos na magistratura suprema pelo mandato do presidente da República, dos senadores e deputados. Agora, eu não tenho investidura nenhuma. Eu sou instituído. Instituído quer dizer, eu emergi da tragédia política do Brasil pela Constituição. A Constituição que foi escrita para este momento, é claro, preservou o poder constituinte, o poder promulgatório dela, que os que aprendem direito constitucional, aí que não existe, mas daí eles aprendem que a Assembleia Nacional Constituinte se dissolve com a promulgação da Constituição. Nós até agora não tinha dito que estava errado, porque nós precisávamos desse segredo. Mas agora já terminamos a tarefa, então podemos contar. Em nossa Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte não se dissolveu. Pelo contrário, ficou absorvida na Constituição. Artigo 1º, inciso 1º, 2º e parágrafo único. Ficou ali. E daí, então, os constitucionalistas no mundo, quando começou a sair a Constituição, eles caíram de pau em cima da janta. Brasília inovou o constitucionalismo.
criou um Estado que não vai vingar. Como é que pode vingar um Estado de direito se o poder constituinte não se dissolveu na promulgação da Constituição que o instituiu? Aí coube aos nossos grandes professores que são convidados lá fora explicar a coisa. Que a nossa Constituição, lá no preâmbulo, está dito assim: promulgamos esta Constituição sob a proteção de Deus. Quer dizer, ela é originariamente do Monte Sinai, de onde saiu os 10 mandamentos, onde Moisés levantou para cima assim as tábuas, dizendo: recebi isto aqui de Deus. Foi o mesmo gesto de Ulisses Guimarães. Sob a proteção de Deus, estamos promulgando esta Constituição. Então, quer dizer, sob a inspiração de Deus, sob a orientação de Deus, proteção quer dizer tudo. Então, recebemos a Constituição de Deus. Quem não acreditar, conteste, mas tem de contestar, mostrando em nossa Constituição o que é falho dentro dela, como são os 10 mandamentos. Já estão beirando aí 15 mil anos. Até hoje não encontraram contestador. A nossa Constituição também já está aí nos 32, 33 anos. Ela só não foi lida, porque quem quer contestá-la tem que ficar quieto, não pode ler. Então, ela tinha todos esses mecanismos com os quais nós, as Forças Armadas, pudemos, agora, dentro dessa segunda fase do ideário da Revolução 64, que ia acabar numa guerra civil fatalmente, nós dissolvemos tudo isso e estamos acabando com o ideário da Revolução agora, que era a terceira e última fase dele, onde nós estamos estabelecendo o Brasil, então, no seu verdadeiro destino, de terra da promissão, mega potência do mundo, que foi sonhada pelo saudoso e grande estadista e general Emílio Garrastazu Médici. Foi ele o primeiro a pensar nesse sentido, quando criou o Projeto Amazônia, ocupar para não entregar. Depois coube a mim, parece que um herdeiro fatal dessas coisas, recuperar o Projeto Amazônia, que daí eu recuperei com o nome. Projeto Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Está esperando eu terminar essa parte que estou fazendo aqui, porque o rastro que eu quero deixar da minha passagem aqui na Terra é o Projeto Amazônia. Meu povo está esperando lá, ansioso, mas é eu que quero construir ali. As gerações brasileiras afora ou terão que me condenar por ele, ou terão de dizer que eu tive serventia quando vivi aqui. Esse é o galardão e a herança que eu penso para a minha descendência. E a minha descendência é a descendência de toda a minha família brasileira, pela qual, com 80 anos, eu estou aqui do jeito que o meu general Goberido Couto e Silva dizia: depois dos 70 anos, o homem entra na juventude confiável, porque ainda tem tesão, mas não faz mais burrada. Quer dizer, eu ainda tenho vitalidade. Esses dias o diabo me atacou aqui para me acabar. Mas eu sentia que ele ia perder porque as energias sumiu tudo. Mas a vitalidade acendeu de um jeito que extraordinário. E aí dei uma rasteira no bicho e ele sumiu.
E agora estou na base do arroz com feijão, mandioca, batata, berinjela, essa coisa era tudo que eu me criei comendo. E já estou, como diz o gaúcho, estou que é um putrio. Pode vir as guerras que vierem, eu estou pronto. Como foi o recado para mim do Xi Jinping. Dominamos o mundo pelo ar, pela terra e pela água. Estamos prontos. É claro que eu aceitei o desafio. E eu acho que ele está bem arrependidinho de ter dito isso. Muito obrigado por terem me aturado. Eu me alonguei porque amanhã é domingo, dia de Jesus. Então, eu às vezes falo aí nos evangélicos, nessas coisas todas aí, mas eu quero que saibam. É como o pai fala para os filhos. Um respeito integral à personalidade e às escolhas de cada um, porque a vida humana é feita de diversidade. Não é de unanimidade. A unanimidade leva ao Covid. A unanimidade leva a esse Armagedon em que a humanidade está. E para acabar com isso, nós temos de voltar à diversidade. Diversidade é a gente se amar sem um querer que o outro se iguale a si. Então, quando eu falo nos evangélicos aí, às vezes até com uma certa graça, assim, é como o pai fala com os filhos. Um respeito integral a todos. Porque do jeito de cada um cultuar Jesus, estão fazendo. É melhor do que criar um culto a Mao Tse-tung, chefe do comunismo chinês, ou a Marcos, ou a qualquer um desses demônios que veio para desestabilizar e destruir a humanidade inteira. Então, seja lá como for que vocês adorem Jesus, continuem adorando, mas façam isso com realidade de consciência, não aparentemente. Os próprios pastores aí dizem que vocês ir lá na igreja para dar o dízimo lá, só para isso, pensando que vão receber alguma coisa, vocês estão enganados, não recebem nada e ficam sem o dízimo. Vocês têm de ir lá pela certeza que vocês têm da conexão que são capazes de fazer com Jesus. E ele espera por isso, ele está aberto. Ele diz: quem quiser, quem tiver com sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte viva que não seca. E quem beber da minha água, jamais voltará a ter sede. Então você, pai, você, mãe, pegue a filharada e vai para a tua igreja. Tem a denominação de fé que tiver, mas apareça lá. O pastor está fazendo coisa engraçada, acompanhe ele. Deus não tem forma. E Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali está eu no meio dele. E ele não disse de que jeito que a gente tem que falar no nome dele. Então tá vendo aquele negócio lá de cura, cai um para lá, cai outro para cá e tal. Você integre aquilo com fé. Não procure criticar, não procure duvidar. Cresça você espiritualmente, tire tuas conclusões. E de repente você está diretamente conectado com Deus e não precisa mais desse meio ambiente. Mas faça isso. É muito melhor você ter os teus filhos retrógrados, porque tem religião, tem começo, meio e fim da vida, do que você ter os filhos modernos aí, com carrão, com o dinheiro roubado do povo, que está morrendo 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS.
Porque esse filho é um filho do inferno. E esse tipo de filho, dentro de pouco tempo, a civilização brasileira não vai ter mais espaço para eles. Então faça. E eu não estou dizendo isso aí por demagogia, teoria, não, não. A minha família, vocês vão conhecer todas elas, todas as minhas famílias. É uma espécie de ilha no charco, no pântano. Mas tenho certeza, ninguém vai acusar minha filha, o meu filho, empresário, ou alguém que está envolvido com roubo dos cofres públicos, com gangues, milícias, rede de prostituição, como é o mundo dos filhos de Jair Messias Bolsonaro. Certamente ele os colocou nesse caminho. E eu não me arrependo da minha família ser essa ilha boiando no meio do charco. Mas se eles se mantêm assim é porque eles sabem que a vida deles é melhor do que a que está ao redor deles. Principalmente a minha Juscelinha, com a família dela. Preciso vocês conhecerem. A filha mais velha dela, 23 anos, já é docente numa universidade. E os outros três estão no mesmo caminho, porque nós judeus afirmamos que para onde o mais velho segue, os outros todos seguem atrás. E eu tenho notado isso, eu também sou psicanalista, trabalhei no início da minha profissão, trabalhava aí, era o jeito de eu descobrir coisas. E eu vi que de fato é isso. Então, podem descontar este tempo que ficaram aqui me assistindo. Amanhã é domingo. Quem levantou cedo no domingo foi Jesus, que ressuscitou. Nós podemos levantar bem tarde. Menos eu, porque eu estou no trabalho dele, então muita coisa tem para fazer. Hoje, por exemplo, aqui eu aprontei. Isso aqui vai para a Procuradoria-Geral da República e para a Advocacia-Geral da União. Eu estou pedindo delicadamente para eles que, se eles não quiserem ser presos e saírem de lá de forma não amigável, eles que me desocupem as instituições, porque eu preciso de nomear Procurador-Geral da República, nomear o Advogado-Geral da União. Já tem interesses da União que já estão perecendo por causa disso. Então, está aqui, fiz isso aqui hoje. O trabalho está apertando para danado, porque eu não tenho secretários para fazer, como eu disse. O Bolsonaro tem 64 secretários, eu não tenho nenhum. E na presidência da República, no máximo, eu vou ter 3. Eu não chego a ser nem a metade do Pontes de Miranda, como eu estava contando. Ele atendia o processo dele, e naquele tempo, não me lembro como é que era o nome do aparelhinho, ditafone. As secretárias ao redor, enquanto ele fazia um processo, as secretárias escreviam 5 livros, um diferente do outro. E ele não anotava, não tinha um papelzinho para onde parar, ele estava no processo dele, tocava o interfone ali, ele perguntava, onde paramos? Ela lia a última frase, ele ditava daí o outro parágrafo. Mas era o Pontes de Miranda, eu nunca vi mais ninguém fazer isso. Então eu tenho de queimar a pestana aqui e chegar e fazer o filme. E às vezes eu tento modificar ainda alguns textos que faço. E outras vezes o computador apaga tudo e eu tento fazer de novo. E não perder a calma, porque Jesus disse, essa casta de demônios a gente só domina com a calma absoluta e concentração em Deus. Não tem jeito, senão eles dominam eles.
E aí então não posso, tá? Caiu o computador, engoliu, não tem problema, vou fazer de novo. E engraçado que a segunda vez que eu faço vai ficar muito melhor do que a primeira. Então, Jesus não mente. Fique ele com vocês e amanhã o encontrem nas vossas igrejas. Se não tiverem igreja, reúne a filharada e conversem pelo menos uns 10 minutos em Jesus, em Deus, porque ele vai estar ali no seu meio, ele não mente. Deus os abençoe e vos dê um abençoado sono.